Inala o seu óleo essencial favorito. Ai, agora eu estou em dúvida, que está o Supermint aqui do meu lado. A gente vai fazer uma inalação profunda e a gente vai continuar agora com o Gustavo, que vai falar das medicinas orientais. Então, só um minutinho, o Gustavo está chegando aí. Então, meu nome é Gustavo, esposo da Samanta, sou de formação administrador. Eu comecei com esse negócio da doTERRA por causa disso, porque eu vi uma grande oportunidade, mas também gosto muito dos óleos essenciais e sou herbólogo, também gosto também da aromaterapia e sou terapeuta Ayurveda, certo? E agora sou especialista em óleos essenciais dos cursos da doTERRA. E vamos fazer mais cursos na doTERRA. Nada mais que a própria doTERRA passando informação para a gente passar para a nossa equipe, certo? Então, hoje, nós vamos começar essa aula agora falando sobre os outros tipos de terapias que nós temos. Todo mundo acha assim, eu vou trabalhar com óleos essenciais, mas vou trabalhar só com aromaterapia. Isso daí não é verdade. Você pode usar óleos essenciais em muitas outras terapias, em muitas outras práticas aqui no nosso mundo, tá? Nesse mundo de terapias que nós temos hoje, tá? Tem gente que fala que usa em reiki, tem gente que fala que usa em vários tipos de práticas que eles fazem tudo para chegar num bem comum, o bem-estar e a saúde das pessoas, certo? Então, dito isso, vamos começar com as terapias aqui. Eu vou dar um breve, não vou explicar tudo sobre o que é uma Ayurveda, o que é medicina chinesa, eu vou dar uma breve informação sobre isso, até porque cada tópico desse é uma aula de praticamente 2, 3 dias, certo? Um curso completo, tá? O que a gente vai passar aqui é um resquício do que é, só para vocês terem noção do que é, certo? Então, a gente vai começar com a Ayurveda. Por que a gente vai começar aqui com a Ayurveda? A Ayurveda é assim, ela é a mãe de todas as terapias, de todo o conhecimento médico, de todo um contexto que traz a saúde e o bem-estar do ser humano. Na verdade, a Ayurveda, que ele faz? Ele é um manual de como um ser humano pode viver da melhor forma possível e com saúde. Então, não tem aqueles manuais de, tipo assim, você recebeu um cãozinho em casa e agora eu vou te dar uma forma de você tratar o seu cãozinho para que ele viva bem na sua casa. Então, a Ayurveda é isso. É como tratar o ser humano da maneira mais correta, certo? Então, vamos começar aqui. O que é Ayurveda? Tá? É um conjunto de documentos mais antigos das práticas médicas e certamente terá influência às racionalidades médicas de outros povos antigos. Então, como eu disse, a Índia é o berço da civilização do ser humano. E de lá nasceu todo o conhecimento médico, tá? De todo o conhecimento médico que a gente tem hoje, tá? Ele foi tirado de lá. O problema é que ninguém nunca falou sobre isso. Se você for pesquisar qualquer prática médica, você vai aprofundando, você vai cair aonde? Nos conhecimentos védicos da Índia, tá? Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, tem muita gente que acha que os Vedas, Ayurveda e toda aquela linha de conhecimentos indianos, isso daí é uma religião. Gente, isso não é religião, isso é ciência. O problema é que as pessoas mistificam muito isso e acabam trazendo isso tudo para uma religião.
Gente, não é religião, nem os Vedas, nem a Ayurveda, tá? São conhecimentos sobre o ser humano e a vida humana, tá? Um conhecimento muito aprofundado. Se você quiser, você pode trazer isso para a física quântica. E eu vou provar que isso tudo que eu falo aqui sobre energia, porque eu gosto muito de falar sobre energia, dar aulas sobre energias, sobre o ser humano, o que o ser humano, os sentimentos do ser humano. E muita gente leva isso muito para a religião, né? Porque isso tudo está ligado. A partir do momento que a ciência for ligada à religião, você vai ver um boom de conhecimento médico e desenvolvimento da nossa vida, ok? Tá? O sistema de cura praticado há milhões de anos na Índia e os países vizinhos, como Bangladesh, Nepal, Tibete e Sri Lanka. Vocês vão entender mais para frente por que ali é tudo, essa região, se você for no mapa, é tudo muito perto, tá? A Índia é muito perto da China, do Japão, toda aquela parte do Oriente. Então, tudo isso foi trazido de lá, da Índia, e foi estendido para toda aquela região, tá? Relatos antigos mostram que a aplicação do Ayurveda nas mais variadas áreas da saúde atuam principalmente como medicina preventiva, mais do que curativa, ou de forma alopática, até uma cirurgia neurológica avançada. Então, o que acontece? Ayurveda, ele trata... Por que as pessoas eram muito mais saudáveis naquela época? Porque a Ayurveda, ela tratava a pessoa prevenindo as doenças e não chegando o que acontece hoje. Hoje você só vai no médico quando você está quase morrendo, certo? Você está lá quase morrendo, aí você vai no médico e o médico tem que se virar nos 30 para ver se ele resolve o seu problema ali, né? E aí usa altas dosagens de medicamento, né? E a Ayurveda não deixa você chegar nesse alto grau de doença, certo? Então, por isso que ele fala, é uma medicina preventiva e curativa. Porque os remédios, normalmente, o que eles fazem com a gente? Eles nos mantêm. A medicina Ayurveda, ele propicia a cura, certo? E qual que é o diferencial dos nossos óleos essenciais para os nossos remédios normais? É isso, é que a gente consegue prevenir as doenças e nos curar. Ao contrário dos remédios alopáticos, você está usando naquele momento que você está quase morrendo, entendeu? Então, eles vão manter você, tá? A palavra Ayurveda vem de duas raízes sânscritas, onde Ayu significa vida e Veda, conhecimento. Olha, o meu sânscrito não é muito bom, tá? Tanto o meu sânscrito como o meu mandarim, como o meu chinês não é bom. Eu vou estar falando algumas palavras em sânscritos aqui, tá? Só que eu preciso dizer isso porque é a palavra correta, tá? Por isso que a gente acaba falando isso. Normalmente a gente chama Ayurveda, mas o verdadeiro nome é Ayurveda. Esse é o verdadeiro nome da Ayurveda, tá? Só para conhecimento mesmo. É só para começar a nerdar um pouquinho. A Ayurveda, que ele é composto? Ele é composto pelo corpo, sentidos, mente e espírito. Corpo, Sharira, sentidos, Indriya, mente, Sattva, e espírito, Atma, certo? Então, esses são os principais componentes. Você tendo esse equilíbrio do seu corpo, sentido, mente e espírito, você está em um grau elevado espiritual. E aí, essas pessoas que atingiram esses níveis, quem eram? Os grandes mestres do nosso planeta. Quem foram os grandes mestres? Buda, Jesus Cristo, e os outros, né, grandes conhecedores que chegaram e meditaram e desenvolveram e chegaram a esse equilíbrio, tá?
A Ayurveda compreende o corpo, a mente e o espírito numa única visão e tem métodos específicos para tratar cada um deles. Trabalhar com seres humanos que aspiram em ter longevidade, abundância, felicidade, os que desejam esses objetivos devem seguir os seus ensinamentos. Então, ele é um compilado de conhecimentos, tá? Para você viver uma vida plena, uma vida contente e uma vida longínqua. Tem muitos escritos, eu não sei se vocês já leram livros que falam de pessoas que viveram muitos anos. E temos conhecimentos dentro dos Vedas, dentro da Ayurveda, dentro de muitos textos clássicos aqui, que realmente alguns sannyasis, que eram aquelas pessoas que seguiam essas regras fielmente, eles viveram mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Então, aqueles conhecimentos que tem na Bíblia, que fala, fulano viveu mais de 100 anos, isso pode ser verdade. Eu acredito muito que é verdade, mas como isso aconteceu, esses conhecimentos, essas informações foram trazidos essas informações foram trazidas há mais de 7.000 anos antes de Cristo, é muito tempo. Então, a gente não tem como precisar isso, tá? E a gente não sabe se realmente é verdade. A gente só escuta falar, mas se realmente é verdade, a gente não sabe, certo? A Ayurveda considera o corpo como um organismo mental, uma representação sólida da percepção, um instrumento para facilitar a experiência da mente, certo? Então, aqui, a gente trouxe um pouco sobre a compreensão das diferenças entre seres humanos e o grande diferencial da Ayurveda, tá? O objetivo, conquistar... Então, qual que é o objetivo da Ayurveda, do conhecimento ayurvédico? Conquistar saúde e longevidade para o indivíduo, prevenir estados de desequilíbrio mental e físico, equilibrar o corpo e a mente e atingir a libertação. Essa libertação é moksha. Moksha é quando você atinge o alto grau de conhecimento, como o Buda atingiu, como Jesus Cristo atingiu, como outros grandes mestres ascensionados atingiram, tá? Isso é conhecimento antigo, tá? Esse conhecimento vem de muito tempo atrás. Eu falo 7.000 anos atrás, por quê? Porque esse conhecimento vinha de discípulo para mestre falado. Então, como que era transmitido essa informação? Pra você ter uma ideia, a maioria dos textos clássicos dos Vedas são feitos em versos, em sânscrito, tá? E é muito difícil de se traduzir tudo isso, certo? Então, hoje nós temos pessoas que fazem a tradução desses textos clássicos e a gente tenta entender o que eles estavam falando, porque era feito em verso. Imagina, uma informação de uma coisa muito importante feita em verso há muito tempo. Cara, é muito difícil de você traduzir, de você entender aquilo tudo, certo? Então, as pessoas que conseguiam chegar a todo conhecimento atingiam moksha, certo? Para o povo hindu, a Ayurveda é de origem divina. Agora vocês vão entender por que isso se tornou mais ou menos uma religião, tá? Porque o que acontecia antigamente? Esse conhecimento ele foi feito para os reis, para as pessoas que tinham alto grau de conhecimento. Só que eles viram a necessidade de transmitir isso também para as pessoas mais humildes. Como que eles faziam isso? Como que eles iam
trazer todo um conhecimento. Imagina a gente que tem todos esses estudos, todo esse estudo de aromaterapia, de óleos, de tudo, todo esse conhecimento. Como que eles iam transmitir esse conhecimento para uma pessoa pobre que não tinha nem o que comer? Eles inventaram novas formas, e aí é a hora que entra a religião. Eles começaram a transformar esse conhecimento em histórias, certo? Então, ficava mais fácil para aquela pessoa que não tinha conhecimento absorver esse conhecimento através de histórias. E aí entra a religião. Por isso que a gente fala que o povo hindu e Ayurveda é de origem divina. Ele traz muito a religião para ensinar coisas importantes da vida para aquelas pessoas. Então, eles faziam histórias para isso. Por exemplo, o hinduísmo, ou a religião hinduísta, ele é monoteísta, só que ele se divide em Trimurti, ou a trindade do hinduísmo, tá? Ele é dividido, é igual ao nosso Pai, Filho e Espírito Santo, sabe? Então, é mais ou menos isso. Brahma, que é o criador do universo, Vishnu, que é o preservador do universo, e Shiva, que é o destruidor. Não que ele destrua o universo, ele destrói para reconstruir. É um ciclo, o mundo sempre está em transformação, entendeu? Segundo a visão segundo a visão segundo a visão da humanidade, o universo possui a mesma essência. Por isso, as pessoas devem buscar o equilíbrio e a saúde com a natureza segundo as forças do universo, tá? Essa força são 5 elementos. Você vai ver mais para frente que quando você passa de um conhecimento para outro, por exemplo, agora a gente está no conhecimento hindu, daqui a pouco a gente vai passar para o conhecimento chinês, japonês, eles têm aquelas divergências, mas o cerne sempre é o mesmo, tá? Essas forças são os 5 elementos. Então, o mundo é dividido, é criado sempre de acordo com esses 5 elementos, né? Eles são chamados na Ayurveda de Panchamahabhutas. Eles são os conceitos da consciência, a energia manifestada e os 5 elementos do universo, tá? Então, vocês têm ali ar, terra, água, fogo e o universo, tá? No conhecimento védico, eles falam ali, tem os nomes, tá? Em sânscrito de estudo, né? Então, Prithvi, que é a terra, Jala, que é a água, Agni, que é o fogo, Akasha, que é o universo, e Vayu, que é o ar. Tá? Esses são os Panchamahabhutas que a Ayurveda comanda. E todo o corpo é formado por esses 5 Panchamahabhutas, tá? Esses 5 elementos da natureza. Tá? Lá na frente a gente vai ver no conhecimento chinês que ainda vai acrescentar mais alguns, certo? O sistema Tridosha, Vata, Pitta e Kapha. Todo mundo que ouve falar de Ayurveda, eles escutam falar sobre Vata, Pitta e Kapha. Gente, o que é isso? O sistema hindu, o Ayurveda, ele dividiu o ser humano em 3 desequilíbrios. Isso são desequilíbrios do corpo humano, certo? Eles são desequilibrados tanto com a mente como o corpo. Gente, a gente nunca, em nenhum momento da nossa vida, está totalmente equilibrado, a não ser aquela pessoa que atingiu o moksha. A gente sempre, em qualquer momento, por mais que a gente esteja bem, a gente sempre tem um desequilíbrio, que seja o mínimo possível, mas a gente sempre tem. E a Ayurveda, ele dividiu esses desequilíbrios do corpo, porque tem os desequilíbrios da mente, que a gente não vai entrar muito aqui, em Vata, Pitta e Kapha, que também são as fases da nossa vida, tá? Vata é aquela fase de adolescente, de criança, Pitta é aquela fase do homem adulto,
tá? Ou da mulher adulta, e capa é a parte que a gente começa a envelhecer, começa a chegar no final da nossa vida, tá? Então, esse Vata, Pitta e Kapha, ele corresponde a tudo na nossa vida, principalmente os nossos desequilíbrios. A partir de um exame detalhado do perfil do paciente, o terapeuta tem uma ideia das suas constituições ou tridoshas, ou o percentual de Vata, Pitta e Kapha presente em nosso corpo. Então, aquela pessoa que é terapeuta Ayurveda, ele vai olhar, a primeira coisa que ele vai olhar na pessoa quando vai tratar é esses 3 elementos. Em que momento de desequilíbrio está esses 3 elementos? Ou pode estar duas partes equilibradas, uma parte desequilibrada, ou todas as partes equilibradas ou desequilibradas, certo? Então, o terapeuta ele vai mexer com isso, tá? A partir do diagnóstico, o terapeuta é capaz de avaliar o estado de desequilíbrio do paciente em relação ao seu perfil tridosha original. Tá? Então, ele vai ver qual é sua Prakruti e vai ver a sua Vikruti. A sua Vikruti é como você nasceu com esse desequilíbrio. Qual o desequilíbrio que você nasceu? E se você está nesses desequilíbrios, está tudo certo na sua vida. Agora, quando você altera esse desequilíbrio, sai da sua Vikruti e entra na sua Prakruti, que é o desequilíbrio normal da vida cotidiana, e aí ele vai entrar e vai tratar isso com você, tá? Com essa análise, pode ser traçado um programa de tratamento para levá-lo de volta ao tridosha original. Então, ele vai pegar o seu desequilíbrio, o que você está desequilibrado, porque provavelmente você está doente por causa desse desequilíbrio, vai colocar um tipo de tratamento, pode ser o mais simples possível, não necessariamente você precise de remédio para entrar no equilíbrio, e vai trazer ao seu equilíbrio original, certo? Tá, e como que a gente faz isso na Ayurveda, tá? A fitoterapia ayurvédica é a base para muitos tratamentos, tá? E daí surgiu, por que que eu estou falando sobre a Ayurveda numa aula de aromaterapia? Porque a aromaterapia não surgiu ali nas pirâmides do Egito, não surgiu na Babilônia, surgiu na Índia antiga. Foi eles as primeiras pessoas que começaram a usar os componentes das plantas, que são os óleos essenciais. Eles conseguiram extrair esses óleos de algumas formas, e por isso que eu falo aqui para você como a doTERRA é importante quando traz esses óleos essenciais puros, porque antigamente, para você extrair um óleo essencial puro, você precisava usar um oleolito, um melito, você teria que extrair esses óleos em álcools, então, em álcools de cereais, e era muito mais difícil. O que a doTERRA faz hoje? Ele já entrega o óleo essencial, a base do seu tratamento ali no vidrinho. Olha o tanto que ela trouxe de evolução para a nossa vida, tá? Isso é evolução, certo? Mas a Ayurveda já usava isso há milênios e milênios, né? Nos seus tratamentos. Cada planta, assim como o seu óleo essencial, possui uma combinação de energias que são utilizadas para equilibrar os doshas, tá? Ali, foi por isso que a gente se tornou aromaterapeuta, tanto eu como a Samantha, porque a gente viu ali, estudou dentro da Ayurveda, tem uma parte ali que fala sobre as substâncias, sobre as masalas, sobre os óleos, sobre as plantas, né? Então, os drávias. Esses são os remédios drávias, né? Que eram usados há milhões de anos, certo? Quais eram os tratamentos que a Ayurveda usava? Porque naquela época não tinha remédio. O que eles usavam apenas?
plantas e uma forma de vida mais saudável. Tá? Então, o que eles tinham? Não era só remédios que eles usavam tratamentos também, formas de vida saudáveis, tipo assim, faça exercício, não fique muito no sol, durma bem à noite, tudo isso é tratamento. Parece que não, mas é. Mas aqui a gente vai usar, a gente entra nesse conhecimento da Ayurveda, mas na parte dos os óleos essenciais entra mais nessa parte dos alimentos e dos dravyas, que são os compostos químicos das plantas, tá? Então, aqui a gente tem a Ahara, que é a alimentação, a principal base. Tanto é que nos meus cursos, nas minhas aulas, o meu professor sempre fala assim, gente, o seu principal remédio, o que é? A sua alimentação. Se alimente direito que você vai ter uma vida saudável. Olha, você não vai precisar de remédio, gente. Se alimentando direito, você chega a uma vida saudável. Então, a primeira parte ali que a Ayurveda traz para uma melhora e um bem-estar é a Ahara, a alimentação, onde usamos as plantas nas formas terapeutas, masala, e os óleos essenciais junto com os alimentos. O que são? Os temperos, gente. A gente usa isso há milhões e milhões de anos. Da onde que a gente trouxe? Da Índia. Né? Tanto é que os portugueses iam fazer o que lá na Índia? Trazer esses temperos, essas formas de melhorar sua digestão, né? E os temperos fazem isso, tá? Agora, quando o negócio fica mais complicado, o que eles usam? Drávia, as substâncias farmacológicas, e aqui que entra os óleos essenciais, tá? Em que podemos usar as plantas em formas de óleos essenciais para tratar os desequilíbrios. Então, eles usavam ali tanto os óleos, eles conseguiam extrair tanto os óleos essenciais das plantas, como a própria planta macerada, porque às vezes você precisa do componente da planta e às vezes você precisa do componente do óleo para tratar tudo isso, tá? A bianga é um sistema de oleação corporal. Como que é usado isso? E aí que entra também os óleos essenciais. Eles usavam óleos vegetais puros para passar no corpo em forma de esfregamento, sabe? Eles esfregam no corpo esse óleo vegetal, juntamente com alguns outros óleos essenciais extraídos das plantas, para trazer um tratamento, tipo assim, a pessoa está com febre, ou a pessoa está muito quente, vou usar um óleo essencial para esfriar o corpo. O pita dele está muito elevado, vou usar um óleo essencial juntamente com óleo vegetal para diminuir, para apaziguar o vata, para melhorar o pita, para melhorar o kapha, né? Normalmente, a abhyanga a gente usa mais para desequilíbrio de vata, tá? Então, eles usam óleo vegetal com óleo essencial. Como que eles faziam isso? Eles faziam a extração de certa forma. Ele pegava aquela planta, colocava no óleo vegetal, deixava extrair tudo isso e usava aquele óleo para passar no corpo, olear o corpo, deixar o corpo mais oleado, para tratar um desequilíbrio de vata, para tratar um desequilíbrio de pita, certo? Shirodhara. Shirodhara é um outro tratamento que os indianos usavam antigamente, que era um derramamento de óleo no centro do terceiro olho. Tá? Esse tratamento de óleo pingando ou descendo no centro do terceiro olho faz você ter um equilíbrio da mente, porque nós também temos desequilíbrios da mente, tá? Nós temos desequilíbrio tanto do corpo quanto da mente, como eu tinha dito anteriormente. Tá? E é usado esse Shirodhara também, muito importante, muito usado e com eficiência grande, muito grande para desequilíbrios da mente, tá? E baste concentração de óleo em partes afetadas do corpo. Por exemplo, eu tenho problema no meu joelho. O que eu faço? Eles faziam antigamente uma massinha
colocavam ele tipo uma piscininha no joelho, ou no olho, ou no corpo, no coração, faziam essa piscininha, enchiam de óleo e ali deixavam por um tempo até o corpo ir absorvendo uma grande quantidade de óleo para tratar aquelas regiões mais específicas, certo? Isso é baste. Tá? E eles usavam esses óleos juntamente com óleos medicados, tá? E aí entra também os óleos essenciais para várias situações. Eu não coloquei aqui os óleos essenciais para usar isso daí, porque é um negócio bem superficial, só para vocês terem conhecimento como que a Ayurveda usava os óleos essenciais para tratar as pessoas, certo? E aqui também, outra coisa que eu queria dizer, o meu professor sempre falava, Dravya Aushadam. Isso significa o quê? Que todo componente do planeta Terra, todo componente químico do planeta Terra, ele pode se tornar um produto para se tratar doenças. Tá? Por isso que eles falavam Dravya Aushadam. Todo componente químico do planeta Terra pode se tornar um remédio para tratar desequilíbrios ou a saúde humana, certo? Os 3 principais textos clássicos. Da onde que eu tirei, Gustavo? Da onde você tirou tudo isso, essa loucura toda? Dos 3 principais textos clássicos da Ayurveda. Tá? O primeiro texto clássico aqui da Ayurveda, ele é o Ashtanga Hridaya, que está ali embaixo. Ele é um texto para a clínica geral. Tá? Esse é um texto que eu estudo ultimamente, tá? Esse é um texto que ele fala que ele não é tão comprido, tão grande, tão comprido como muitos outros, mas também não é tão incompleto. Ele é um texto básico que ele trata a clínica geral. Tanto é que Ashtanga Hridaya significa os 8 ramos do tratamento das pessoas, Ashtanga Hridaya. Tá? O segundo texto clínico aqui que eles fazem, eles usam o Sushruta Samhita. Tá? O Sushruta, ele é um texto clínico de cirurgia, é uma medicina de cirurgia. Tá? Ele ensina as pessoas fazerem a cirurgia, cortar o corpo, retirar nódulos e fazer tudo isso. Olha o tanto que eles estavam evoluídos há muitos anos atrás. E hoje a medicina está descobrindo muita coisa que esses textos já falavam. Tanto é que o Ashtanga Hridaya tem muitos textos lá que a medicina está descobrindo agora, as informações que a Ashtanga Hridaya já trazia. E o Charaka Samhita é uma medicina interna, uma medicina dos órgãos internos, como tratar, como melhorar, como ajudar a tratar aqueles problemas internos, tá? Aqui, nesses textos, toda vez que eles são tão reverenciados, eles são tão reverenciados aqui na Índia, que antes deles lerem qualquer um desses textos, eles recitam eles recitam uma reverência a esses livros. Toda vez que eles vão ler esses livros, eles recitam uma reverência a esses livros, uma reverência a quem escreveu esses livros, porque eles têm aqueles grandes... eles têm um grande agradecimento pelas pessoas que trouxeram esse conhecimento, né? Que esse conhecimento está na caixa, e quem trouxe esses conhecimentos eram os grandes sannyasis, que eram meditativos, pessoas que meditavam há muito tempo e iam trazendo esse conhecimento de caixa, do plano espiritual, do plano energético, e aí trouxeram esse conhecimento para as pessoas. Então, as pessoas que leem esses livros, e eu tenho uma grande reverência por esses livros, por esse conhecimento, eles recitam um raga, que é um agradecimento a esse texto. Eu vou recitar agora, porque a gente estava falando sobre a Ayurveda, e eu acredito que os grandes mestres, as pessoas que escreveram, eles são... a gente
deve reverenciar aquelas pessoas que a gente tem oportunidade de aprender, né? Então, aqui eu vou recitar só um ragazinho, um textozinho aqui, tá? Um sloka, que diz que todas as doenças são curadas e são tratadas através de conhecimentos que vieram desses grandes pensadores. Esse raga começa assim. Raga diroga satata no shakta shesha kaya prasatana shesha autsuka mohara didanjakana yopur vaidaya namostutas mei. Isso daqui é um textinho que a gente lê toda vez, que a gente recita toda vez, em homenagem a essas grandes pessoas que escreveram esse texto. E eu não podia deixar de homenagear esses grandes mestres, que o mestre que escreveu o Ashtanga, que é o texto que eu estudo, se chama Bhagavata, certo? Então, está aqui a minha reverência para esses grandes textos clássicos. Quem quiser estudar mais, conhecer mais sobre Ayurveda, é só seguir o Vida Veda, nosso grande mestre aí, que eu falo. Ele não gosta muito que fale que ele é um mestre, mas eu acredito que ele é que está trazendo conhecimento para o Brasil sobre Ayurveda, é o Mateus do Vida Veda. Certo? Eu aconselho muito quem gostar disso tudo, que siga ele nas redes sociais, certo? Agora vamos ao próximo item, que é a medicina tradicional chinesa. Eu também sou um grande respeitador dessa medicina, porque tudo que a medicina chinesa trouxe, ela trouxe da Índia, e vocês vão ver por quê. Porque isso tudo estava muito perto, e as pessoas, os meditantes, aquelas pessoas, os sannyasis, eles eram muito viajadores, eles viajavam de país para país, trazendo todo esse conhecimento para as pessoas. Eles falavam que antigamente não era nada escrito, tá? Isso tudo era passado de discípulo para mestre. Então, eles falavam que era Guru Shisham Paramparam. Tá? Esse conhecimento era passado de mestre para discípulo. Até que um dia um abençoado lá falou, cara, vamos parar com isso, vamos escrever, que está muito bom isso aqui, vamos escrever. E o Bhagavata, que é um daqueles mestres, começou a escrever. Não só ele, mas também muitos conhecedores, muitos nessa trajetória ali, nessas regiões, as pessoas também que eram da China, que tinham conhecimento da escrita, também começaram a escrever isso, porque era muito importante todo mundo ter esse conhecimento, tá? Então, vamos à medicina tradicional chinesa. E eu também sou um grande fã dessa medicina, certo? Uma paradinha aqui para a gente tomar uma aguinha. Olha, gente, eu aconselho muito, nesses dias de calor, tá? Um spearmint na sua água é muito importante, porque ele tira o calor da gente. É impressionante como o spearmint faz isso. Já estou falando que eu já sou muito fã dele. Eu sempre fui fã da lavanda, mas agora estou sendo fã do spearmint. Certo? Continuando. O que é uma medicina tradicional chinesa? Da onde que ela veio? Como que ela funciona? Então, a medicina tradicional chinesa é um conjunto de práticas médicas desenvolvidas durante a história da China. Sendo assim, seus métodos são utilizados até hoje. Olha só. Então, ele veio ali da tradição indiana, melhorou os conhecimentos com os conhecedores, com os médicos da China, e aí vem trazendo isso até hoje. Todo esse conhecimento não se perdeu, porque eles começaram a escrever. E começaram a passar para mais pessoas, tá? Porém, o seu surgimento, olha só, reúne anotações e práticas de 5.000 anos. Então, se 5.000 anos atrás
eles começaram essa prática da medicina tradicional chinesa, imagina quanto tempo lá atrás a Índia já não praticava isso tudo, certo? O que chamamos de medicina tradicional chinesa é, na verdade, um conjunto de práticas da região sul da Ásia. Olha lá, se você for ver lá no mapa, você vai ver lá o sul da Ásia, é perto da onde? Da Índia. Ou seja, não é apenas um conjunto de práticas médicas da China, mas de outras regiões como Mongólia, Tibete, Coreia, Taiwan, Japão e muitos outros, certo? Você pode ver ali, ó, o Tibete está ali, bem próximo, né? O Tibete fica ao norte da Índia ali, né? Então, todos esses conhecimentos saíram dali. Tá? O MTC considera o paciente fazendo uma observação da sua mente, espírito e do ambiente onde vive. Então, seus princípios se pautam em conhecimento de budismo, taoísmo e confucionismo. Então, essas três religiões que eles falam ali, eles foram... Por isso que eu falo, o homem, ele precisava transformar isso em alguma coisa que as pessoas pudessem estar sempre praticando. E como que é a forma de você estar sempre praticando, sendo que você não está doendo? Através das religiões. Olha como que a religião é importante também, as práticas religiosas são também importantes para uma vida saudável. Entendeu? Eles transformaram aquele conhecimento para as pessoas que não tinham muito conhecimento em religião e, assim, transformaram as pessoas, começaram a fazer as práticas para que as pessoas não perdessem esse conhecimento, entendeu? Não fosse só o médico que tivesse esse conhecimento, também todas as outras pessoas. Tá? Dessa forma, são trabalhadas as mudanças que acontecem nas energias do paciente. Olha lá, estamos começando a falar sobre energia, entendeu? E aí, o que acontece? As pessoas acham que, tipo, vou começar a falar de energia, vai começar a falar de espiritismo, eu não gosto disso, vou parar. Não, gente, calma, que isso tudo são conhecimentos antigos que trouxeram, que a gente está trazendo para a nossa vida cotidiana. E esse conhecimento antigo está fazendo o tratamento e a nossa cura. Olha que impressionante. Isso daí não é só religião, não é só espiritismo, é conhecimento ancestral, é medicina ancestral, é cura ancestral, certo? Então, vamos lá. As doenças acontecem se altera o fluxo do Qi, acontece um desequilíbrio no Yin e Yang. Para o chinês, ele tem muito disso. O equilíbrio, para você ter o equilíbrio, você tem o Yin e o Yang. Você viu lá na Índia, lá na hora que a gente está falando sobre Ayurveda, sobre os desequilíbrios Vata, Pitta e Kapha? É mais ou menos isso. Eles reduziram isso a duas substâncias, Yin e Yang, o equilíbrio entre o bem e o mal, o correto e o errado. Sabe? A dualidade. Quando você tem a dualidade equilibrada, o homem, a mulher, o macho, a fêmea. Quando você tem isso tudo equilibrado, você tem o equilíbrio na sua vida e você tem a vida saudável, tá? E ele fala muito sobre o Qi. O que é esse Qi, gente? Esse Qi é nossa energia vital, é o que nos move, é o que a gente... é o que dá vida a gente. Esse é o Qi. Essa é a nossa vida. É o que dá energia para nos movimentar, tá? A medicina tradicional chinesa se baseia no conceito do Qi, energia vital. Essa energia que é trazida de onde? Todo mundo concorda com isso. Até o cético concorda com isso. Não importa a religião, a gente tem um ser supremo que a gente é parte dele, certo? Então, nossa energia vital provém dele. Por isso que nós estamos vivos.
nós temos essa ligação com isso. E isso é um pouco da parte... a gente não pode provar, porque ninguém pode ver ele, mas todas as pessoas no planeta Terra, até os céticos, conseguem sentir a presença dele. Por quê? Nós somos parte de uma energia do universo, de uma energia central, que é o grande Deus, Alá, e o que vocês quiserem chamar, certo? Então, a medicina tradicional chinesa se baseia no conceito do Qi, energia vital, que provém dele, equilibrado, que acredita-se que o percorre o corpo humano das pessoas. Então, essa energia está envolvendo o nosso corpo inteiro. Aqueles que praticam essas medicinas propõem que o Qi regula o equilíbrio espiritual, emocional, mental e físico. Você viu que é todo uma... Para você ter um equilíbrio, você tem que ter o seu espiritual equilibrado, o emocional, mental e físico. O final é o físico. Você está entendendo que a maioria das doenças vem do mental e espiritual e se transforma em físico, e é afetado por forças opostas ao Yin, energia negativa, e Yang, energia positiva. Não que seja energia positiva e negativa, é a dualidade, tá? Então, aqui a gente fala assim, essa força circula nos nossos corpos por meio de um sistema de caminhos chamados meridianos. Esses caminhos têm vários nomes, tá? Por isso, para abranger o MTC, a saúde é um processo contínuo de regular o equilíbrio harmônico na circulação do Qi ou Qi, tá? Depende de quem... de como você fala. Mas ali, vocês estão entendendo que você precisa ter o equilíbrio? E você lembra lá atrás que eu falei que a gente sempre está em desequilíbrio? Por isso que a gente sempre, às vezes, acaba estando um pouco mais doente, ou muito doente, ou um pouco menos doente, ou mais equilibrado? Tudo depende, a sua saúde depende do seu equilíbrio. A prática da medicina chinesa usa a teoria dos 5 elementos da natureza. Você lembra dos Panchamahabhutas? Lá eles entendiam que os 5 elementos eram aquele: ar, água, fogo, fogo, água, terra e a caixa, que é o universo. Aqui eles consideram outros 5 elementos: fogo, água, terra, metal e madeira. Cada um desses compostos aí, eles correspondem a uma parte do nosso corpo, tá? Isso é muito interessante quando você começa a estudar essa medicina chinesa, você vai entendendo. É muito complexo, mas aí você vai entendendo como isso influencia no seu corpo todo, tá? Para explicar como funciona o corpo. Cada um desses elementos corresponde a um determinado órgão, tá? Tecidos. Por exemplo, fogo representa o coração. A energia do coração, batimento, o calor, tudo é representado pelo fogo. Olha que interessante. Cada parte do seu corpo é representado por um desses elementos. E lá atrás, a gente não disse que todo o nosso corpo é composto por todos aqueles elementos? Olha que interessante isso. Uma coisa complementa a outra. Tá? Existem 7 principais, agora vamos entrar nos tratamentos do MTC. Tá? Existem 7 principais tratamentos dentro do MTC. Então, olha lá, ó, fitoterapia chinesa. Onde que estão os olhos aí? Na fitoterapia chinesa, no uso das plantas, no uso dos produtos químicos. Então, a gente vai usar novamente as plantas para trazer o bem-estar para a pessoa. Além disso, e como a medicina chinesa usa muito esse conceito de energia, ele evoluiu um pouco mais que o conhecimento védico, tá? Então, ele não só trata
as pessoas através das plantas. Ele trata através das acupunturas. A acupuntura é muito importante para atingir os seus pontos marmas, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Tuiná são massagens mais profundas, mexendo mesmo no músculo das pessoas, através das pontas dos dedos, através de torção, puxamentos e através de movimentos dos músculos, movimentos bem resistentes, bem forte nos músculos, para você poder trazer um alívio para isso, tá? Dietoterapia, que é a alimentação chinesa, né? Você sabe que a alimentação chinesa tem um grande conhecimento no alimento, eles se preocupam muito com o alimento, tá? Auriculoterapia, gente, isso é uma terapia que mais tarde eu ainda vou estudar, que eu acho fantástico, e por isso que eu falo que algumas pessoas têm que tomar muito cuidado na hora que furam as orelhas, gente. Você pode estar atingindo um ponto marma totalmente, um ponto marma aqui na orelha, que pode atingir uma parte do seu corpo, e você pode desequilibrar. Por isso, tomem muito cuidado. Na hora que for furar a orelha, furem apenas a parte aqui, onde todo mundo já conhece, que é a parte de baixo. Façam um furo, não 300 furos na orelha. Eu não fico furando o corpo, porque o corpo não é feito para ser furado. Tá bom, gente? Por favor. Porque o nosso corpo inteiro é composto de pontos marmas. E um furo errado no seu corpo pode prejudicar a sua vida para sempre, tá? E a auriculoterapia, ela vai ensinar sobre isso, tá? Moxa bastão, eu também acho muito fantástico isso, porque eu já vi acontecer. É um bastão de ervas que você põe fogo e ali naquele ponto você vai esquentar partes do corpo para fazer o tratamento, tá? E a ventosoterapia, que é aquelas ventosas que você coloca nas costas. Muita gente já viu aquelas pessoas tudo cheio de marcas nas costas por usar as ventosas. Também uma ótima forma de tratamento do MTC, certo? Tá, Gustavo. Mas onde que entra a aromaterapia nisso tudo? Por que você está falando? Tá? Você já falou sobre as ervas que o pessoal usa na Ayurveda, no tratamento do MTC, e o que os óleos essenciais têm a ver com isso? Gente, eu já não falei que a medicina chinesa, ela trata muito sobre energia, e agora a gente vai entender por que os óleos essenciais são tão curativos assim. Por que dentro de um frasquinho desse daqui, de óleos essenciais, eu praticamente amo esse Adaptive, tá? Porque ele é o óleo que eu uso praticamente todos os dias para trazer calma, para momentos de tensão. Antes do curso eu estava usando ele, fiz uma inalação para acalmar. O que acontece? Agora a gente vai entender por que esses óleos essenciais são tão importantes. O que tem dentro deles? É só componentes químicos? Não, gente, não é só componentes químicos. Os estudos trouxeram aqui para a gente uma coisa muito importante chamada energia dos olhos, a vibração desses olhos, tá? Então, existe aqui uma ciência, tá? Que é uma ciência nova, não é muito antiga, tá? Que se chama fitoenergética, que ele vai estudar a energia das plantas. Como todo componente do nosso planeta tem energia, a gente entende que a energia das plantas é a maior fonte de vibração energética que a gente tem no nosso planeta. Por isso que eles são tão curativos. Quando a gente fala assim, gente, usa esse óleo que vai
ajudar a curar aquele problema seu físico, não é uma coisa assim que você vai usar o óleo, eu primeiro tenho que acreditar no óleo para ele funcionar. Não, ele funciona mesmo sem você acreditar. Por quê? Por causa da vibração dos óleos, por causa dos compostos químicos, por causa que ele tem essa propriedade e essa é a função das plantas para a gente, é um presente que Deus deu para a gente para nos tratar. Então, a fitoenergética é uma palavra de origem grega que combina fito, vegetais, com energia, força de ação. É uma série de estudos de crenças, de conhecimentos, focos nos benefícios, energias das plantas para os campos emocionais, mentais e espirituais. Tá? Existe em cada ser humano. Então, o que ele vai fazer? A fitoenergia, ele vai trabalhar essa energia das plantas para o nosso equilíbrio, entendeu? Simplesmente assim, a energia das plantas vai trabalhar ao nosso favor. Para a fitoenergia, os humanos e os outros seres vivos do planeta são compostos basicamente de vibração. Nós estamos em constante vibração, nós estamos constantemente vibrando, mudando. O planeta não é parado, é constante. E nós também estamos em constante mudança. Por isso que você pode falar assim, fulano era de um jeito há muitos anos atrás, hoje ele é de outro jeito, porque a gente sempre está mudando. Para isso, os princípios da energia de cada planta são utilizados para equilibrar os chakras. Quem assistiu minha aula de chakras vai entender muito bem sobre isso. Centros de energia que regem nosso equilíbrio físico, emocional, intelectual e espiritual. Então, esse é o nosso ponto, nossos pontos de energia que existem no nosso corpo. Estimular cada pessoa em sua busca por felicidade, olha, aí você entra na moksha, né? Qual o objetivo do ser humano? Atingir a felicidade. Autoconhecimento e amadurecimento. É uma maneira de tratar as pessoas e não as doenças. Olha lá, você tratando o seu emocional, você tratando o seu espiritual, você vai tratar suas doenças. Por isso que funciona. Para acreditar que podemos nos cercar de vibrações positivas e que nos afetam nos problemas para a saúde, porém, as relações e para as outras situações em nossas existências. Agora é o que eu queria chegar. A gente, antes de saber o que é vibração, o que é energia, o que é tudo isso, a gente precisa ter um conceito do que é vibração, frequência e ressonância. Tá? Isso é muito importante para você entender as coisas, tá? Vibração, o que é vibração? É um movimento de um objeto sobre um ponto fixo. Exemplo, um pêndulo, olha aqui, todo mundo está vendo meu pêndulo? Tá? Pode ser que todo mundo ache que eu sou aquele magista, aquela coisa, gosto muito de espiritismo, gosto muito de toda aquela magia, mas nada disso é real. Isso tudo é física quântica, tá? Então, quando a gente segura um pêndulo aqui, ó, ele, se ele estiver parado, ou seja, na sua zona de conforto, ele não vibra. Então, ele está paradinho aqui na zona de conforto dele. Ao tocar, esse movimento gera uma oscilação. Olha lá, oscilou, tá? Que vai de um extremo ao outro. Isso é vibração. Este movimento realizado pelo pêndulo na sua saída da zona de conforto, até o momento, a vibração tem um tempo de duração curta. Então, ele vai vibrar aqui e uma hora ele vai parar, tá? Isso daí é vibração. Agora, o que é uma frequência? A frequência é o quê? É a vibração constante. Então, quando a gente coloca assim, sem nada, o pêndulo, ele vai parar. Mas quando a gente coloca uma mão, um objeto, alguma coisa, ele vai continuar vibrando sem parar. Ele vai estar atingindo a sua frequência, até atingir a frequência. Ele vai rodar, ele vai virar do lado, ele vai continuar nessa constância. Isso aí é uma frequência. Então, ele vai continuar nessa constância. A taxa de fluxo
mensurável de energia elétrica constante entre os dois pontos. Eu não falei que isso daí é física quântica? Se você for procurar nos estudos da física quântica, ele vai explicar sobre a frequência. E aí você começa a entender o mundo espiritual e energético no mundo material, para o mundo material, tá? A taxa de fluxo mensurável de energia elétrica constante entre dois pontos. O pêndulo não para de se mover, até em uma constante oscilação, indo de um extremo ao outro. Agora, o que é ressonância? Então, você viu, primeiro ele vibra, depois ele entra na frequência, a frequência é a oscilação sem parar, e a ressonância, aí que está o ponto. Porque você vibrar de toda forma, de forma aleatória, você não vai atingir um objetivo, você não vai atingir o que você almeja. Mas quando você atinge a ressonância, aí sim você atinge a cura, o bom equilíbrio, a boa energia, o que você vai passar de bom para aquelas pessoas, tá? Então, a ressonância, o que é? É quando o sistema oscila no seu máximo em uma determinada frequência. Isso produz vibrações em outros corpos. Por exemplo, são as cordas do violão que, quando afinadas, ressoam juntos em uma harmonia, fazendo com que o corpo do violão vibre. Então, o que é? Está vendo aqui, ó? Meu violão, eu trouxe isso aqui só para mostrar isso. Quando você faz isso aqui, ó, estão me escutando? Né? Quando você faz isso aqui, é uma vibração aleatória. Agora, quando você faz isso aqui, ó, gente, eu tirei o quê? Eu tirei alguma coisa. Eu tirei um sentimento, eu tirei alguma coisa que faz a pessoa atingir um certo comando na sua vida. Nós somos feitos de vibrações, nós somos feitos de energia. Quando a nossa energia, uma energia boa, encontra uma outra energia, aquela pessoa que não está com uma energia boa vai absorver essas energias, essas vibrações. Então, o mundo é feito de vibrações, e isso é a energia. Só um parênteses aqui, vocês já viram a Larissa falar nas aulas ali da educação continuada, nossa líder diamante lá, sempre falando, gente, quando você for falar com uma pessoa, e essa é uma dica para as pessoas que falam com clientes através de WhatsApp, através de áudios, através de coisas. O que a Larissa sempre fala? Gente, quando vocês forem falar com as pessoas, levantem, melhore a sua vibração, melhore a sua alegria, fale com convicção, fale... O que é isso? É você vibrar da maneira correta. E como eu vou fazer isso se eu estou num momento ruim? Inale um óleo essencial, ele vai te ajudar a equilibrar, entrar em homeostase e você trabalhar aquela pessoa que você quer convencer ali para ela receber. Na hora que ela está escutando o áudio, ela vai receber essa vibração da sua voz, entendeu? A sua voz vai estar mais animada, mais emocionante, vai dar aquele fluxo. Por isso que a Larissa, sempre quando ela fala assim, ó, olha, gente, quando você for atender uma pessoa ou gravar um áudio, levante, fique alegre, fique esperto, porque para melhorar a sua vibração. E esse daí é uma das minhas dicas para quem atende pessoas pelo WhatsApp, tá? É um dos meus segredos, tá? Não queria contar, mas agora estou contando. Só para as pessoas que estão assistindo esse curso, tá? Frequência vibracional. Dr. Robert O. Becker estabelece em seu livro The Voice Electric que o corpo humano tem uma frequência elétrica e que muito sobre a saúde de uma pessoa pode ser determinada por sua frequência. Olha que legal isso! A eficiência dos óleos essenciais não pode ser plenamente compreendida
sem algumas noções de conceitos básicos sobre frequência. Pesquisas clínicas mostram que os óleos essenciais, olha que interessante isso, que os óleos essenciais têm uma maior frequência do que qualquer substância da natureza conhecida pelos homens, criando um ambiente no qual a doença, bactérias, vírus, fungos não podem sobreviver. Olha o que uma frequência pode fazer com as pessoas. Aqui eu trouxe uma coisa muito legal que eu adoro e que eu pesquisei e que, tem pouca coisa sobre isso, tá? Eu trouxe aqui um pouco das frequências, essas plantas aqui, foram só essas que foram feito o teste, tá? Temos o hortelã-pimenta, tá? Com uma frequência de 78 Hz. Deixa eu só falar um pouco sobre a frequência do ser humano. A frequência do ser humano, ele bate 50 MHz. Por quê? Ou ele pode estar muito animado, um pouco mais de 50, ou muito desiludido, ou muito desanimado, abaixo de 50. Então, ele está ali naquele equilíbrio, tá? O normal. Tá? Mas o uso, por que a gente usa os óleos essenciais para melhorar essa vibração, essa frequência, tudo? Para aumentar o nosso hertz, para a gente estar num equilíbrio, numa tranquilidade e também ter saúde com isso. Então, o hortelã-pimenta ali, ó, olha que o hortelã-pimenta é o campeão de venda aqui na Doterra, né? 78 MHz. A Angélica, um óleo fantástico, 85. Sândalo, que é um óleo sagrado para a Índia, tá? 96 MHz. Juniper, 98 MHz. Olha a camomila romana, gente. Olha porque ela é tão importante e tão cara. 105 MHz. E é mais difícil de extrair. A mirra, provavelmente ele entra ali. Mirra, frankincense, breu branco, que são todas da mesma família. 105 MHz. Olha o que eles fazem, gente. 105 MHz já propicia uma grande cura para você. Lavanda, que é a minha queridinha, eu amo a lavanda, 118 MHz. Agora, o campeão de todas, a rosa damascena. Gente, por que a rosa damascena é tão cara para se extrair? Porque ela tem a maior frequência de megahertz que a gente pode imaginar, 320, tá? E isso eu uso, e já testei, quando eu tomei um borocochô, eu uso de vez em quando um pouquinho da minha rosa damascena no meu rosto, nas rugas, assim, nas olheiras, e isso me traz um ânimo que é fantástico. Agora, tem duas plantas que eu acredito que são plantas trazidas da Índia, tá? A orquídea, o lótus indiano, que eu acredito que eles podem atingir mais de 320 MHz. A orquídea, que deve ser muito difícil a extração de um óleo essencial dela, e o lótus indiano, que é usado muito nos tratamentos da Ayurveda, que também ele deve ter, o óleo essencial dela deve ser fantástico. A Doterra ainda não tem isso, mas provavelmente ela vai buscar isso, sim, com certeza, um dia.